Aleluia. Vamos abrir nossa Bíblia. Aleluia, Jesus. Santo e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Saiu 2 Samuel. Aleluia, Jesus. Capítulo 14. Aleluia, Jesus. A partir do 28. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. 2 Samuel 14, a partir do 28. Aleluia, Jesus. Diz assim: Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para o enviar ao rei, porém não quis vir a ele, e enviou ainda a segunda vez, e contudo não quis vir. Então disse aos seus servos: Vedes ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele, ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe: Por que puseram os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: Eis que enviei a ti, dizendo: Vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe: Para que vim de Jesus? Melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então entrou Joabe ao rei e assim lhe disse. Então chamou Absalão e ele entrou ao rei e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou a Absalão. Aleluia, Jesus. Vamos pedir o Senhor para falar conosco. Uma palavra revestida de poder, uma palavra com poder celestial, uma palavra pode converter o mundo, uma palavra com poder pentecostal, uma palavra revestida de poder. Estamos na tua presença, meu Pai. A tua palavra, Senhor, é rica, é maravilhosa, Senhor. É fonte de sabedoria, meu Pai. É fonte de virtude, meu Pai. Transformação, libertação, meu Pai. Reflexão, meu Pai, para nós, meu Pai. Que nessa noite o Senhor nos guie nessa palavra, Pai. Eu não sei, meu Deus, o que o Senhor quer falar, mas o Senhor sabe. E não me deixe desviar nem para a direita, nem para a esquerda daquilo que o Senhor quer. Fala conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, que é um tanto surpresa quando saiu essa palavra, né? Aleluia, Jesus. Muito incomum, né? Aleluia, Jesus. Aleluia, mas saiu aqui, o Senhor quer falar algo para nós. Aleluia, irmãos. Aleluia, os irmãos conhecem. Aleluia, talvez alguns não conheçam. Aleluia, a história de Absalão. Aleluia, os irmãos conhecem o rei Davi. Aleluia, Jesus, mas talvez Absalão não seja tão conhecido como o seu pai. Aleluia, o rei Davi. Aleluia, a Bíblia fala que Davi foi um homem reto, um homem justo. Aleluia, diante do Senhor, e ele gerou muitos filhos. Aleluia, mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que esse jovem, aleluia, o jovem Absalão, ele foi um pouco diferente. Aleluia, ele tomou atitudes diferentes. Aleluia, a Bíblia fala, irmãos, quando, aleluia, a Bíblia começa a falar de Absalão, a Bíblia vai dizer que Absalão era muito formoso. Aleluia, Absalão, aleluia, era um dos homens mais formosos que existia naquela época, um filho de rei, um príncipe formoso. Aleluia, Absalão, irmãos, ele tinha, vamos dizer, a faca e o queijo na mão.
aleluia, ele tinha tudo, aleluia, que muitas das vezes o mundo procura. Aleluia, ele tinha um status de filho do rei, aleluia, de ser príncipe, aleluia, de ser bonito, formoso, aleluia, e de chamar muita atenção. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor, aleluia, uma certa feita, aleluia, quando Samuel também foi ungir Davi, quando se apresentou os irmãos de Davi diante de Samuel, que também era formoso à vista, aleluia, eram homens guerreiros, aleluia, e Samuel, quando viu aqueles homens, aleluia, ele pensou, com certeza é esse ungido do Senhor. Aleluia, e logo que o Senhor viu, aleluia, que Samuel estava se confundindo pela aparência do homem, o Senhor disse para ele imediatamente, não olhe para a sua aparência, aleluia, porque o homem vê, aleluia, o que está diante dos olhos, mas eu, Senhor, vejo o coração. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, os irmãos sabem que quando Deus ungiu Davi para rei, a promessa de Deus era que os seus filhos e os filhos dos seus filhos, toda a sua posteridade iria reinar. Aleluia, porque o reino, aleluia, de Davi seria um reino para sempre. Inclusive Jesus, segundo a carne, nasceu da descendência de Davi. Aleluia, Jesus, e ele é um rei eterno. Aleluia, Jesus. E a Bíblia fala, irmãos, que ele tinha muitos filhos. Aleluia, muitos filhos tinha Davi. E esse jovem, Absalão, aleluia, tão formoso, aleluia, tão, aleluia, né? Aleluia, com aquele status e tudo mais. Mas a Bíblia fala, irmãos, que o coração dele, não fala nessas palavras, aleluia, mas quando você lê, você vê que o coração dele não era perfeito com Deus. Aleluia, o coração dele era um coração diferente. Aleluia, era um coração diferente. Ô irmãos, uma coisa que o crente precisa buscar diante de Deus é ter um coração puro diante dele. Aleluia, ter um coração correto diante dele, reto diante dele. Aleluia, porque, irmãos, isso influencia muito a nossa proximidade para com Deus. Aleluia, o nosso coração influencia as decisões que a gente toma. Aleluia, o nosso coração influencia, aleluia, até mesmo a maneira como nós adoramos a Deus. Aleluia, como nós portamos diante de Deus. A nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, aleluia, o nosso chamado é influenciado pelo nosso coração. Aleluia, o nosso ministério. Aleluia, porque Deus, Ele avalia o mais profundo do coração do homem. Aleluia, muitas das vezes, irmãos, os crentes, eles olham, aleluia, para as pessoas, aleluia, e eles pensam assim, mas por que Deus não chamou o ciclano? Por que Deus escolheu Beltrano e não chamou o ciclano? O meu Deus conhece o coração. Aleluia, o meu Deus sabe o que tem dentro desse coração. Você pode pensar isso é injusto. É injusto Deus escolher um e deixar o outro. Parece que Deus faz acepção de pessoas. Aleluia, parece que Deus não é misericordioso, irmão. Ele sabe o que tem dentro de cada coração. Ele sabe. É um problema na igreja atual. Aleluia, essa questão de acepção de pessoas. Aleluia, mas por que o fulano? Aleluia, por que não o ciclano? Aleluia, é um problema, irmãos, você não conhece o coração do homem. Mas o Espírito Santo conhece o coração do homem. Aleluia, o Senhor sabe que se Ele colocar algo na mão do homem, o Senhor sabe exatamente qual vai ser o comportamento dele. Depois que Deus der para ele, Ele sabe o que Ele vai fazer. Aleluia, e dependendo, aleluia, do que às vezes é muito melindroso para Deus colocar, aleluia, na mão do homem, porque Deus viu antes. A gente está olhando a aparência, aleluia, mas Deus está vendo o coração. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes a gente até pensa que alguém é incapaz também de outro lado. Aleluia, mas o Senhor vê, porque Ele também sonda o coração. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, o Absalão, aleluia, Jesus. Talvez, irmãos, para as pessoas,
ele seria o mais indicado para o reino. Um homem formoso daquele jeito. Aleluia, um homem com uma boa comunicação, porque você vai ver isso ali em alguns trechos da Bíblia. Aleluia, ele tinha uma maneira de conversar com o povo. Aleluia, ele tinha uma maneira de cativar o povo. Aleluia, aleluia, como vamos dizer, um político. Aleluia, ele tinha tudo isso e parecia uma qualidade de um grande rei. Aleluia, aquele que sabe conquistar as pessoas. Aleluia, aleluia, que parece tão humilde e simples, que, aleluia, reverencia a face do pobre, sendo ele grande. Parecia tudo isso, mas não era, porque Deus viu o coração. Aleluia, Jesus. E a Bíblia vai dizer que começa, irmãos, aleluia, a história começa a ficar estranha. Aleluia, quando, aleluia, um dos irmãos de Absalão, aleluia, ele estrupa, aleluia, a própria irmã, que essa era irmã de Absalão por parte de pai e mãe. Aleluia, Jesus. Foi um ato perverso, é verdade. Aleluia, mas gerou um desejo de vingança no coração de Absalão. Um desejo muito grande. Só por aí você vê que o coração dele não era reto diante de Deus. Aleluia. E ele ficou, irmãos, planejando aquilo. Não foi assim imediato. Aleluia. Ele ficou planejando. Se não me engano, 3 anos. Não lembro agora direito. Aleluia. E ele planejou, guardando aquele sentimento no coração, guardando, remoendo, aleluia, para poder então, quando ele tivesse, aleluia, uma oportunidade, ele matasse o seu irmão para vingar, aleluia, o que ele fez com a sua irmã. Aí, muitas das vezes, alguém vai olhar e vai falar assim, mas o que o cara fez também, aleluia, Jesus fez algo horrível. Aleluia, ele fez algo horrível, é verdade, mas quem julga é o Senhor. Aleluia, quem estabelece a justiça sobre o homem? Alguém te fez mal? Coloca na mão de Deus, porque pode ter certeza, aleluia, que ele julga e julga mesmo. Aleluia, não faz com a sua própria mão, não. Aleluia, e a Bíblia fala, aleluia, que ele ficou remoendo e planejando, calculando como é que ele ia fazer. Aí o que ele fez? Ele falou que ele ia dar uma festa, era o dia que eles iam podar o pelo das ovelhas, e aí fazer aquele churrasco, e ele foi lá diante do pai dele e fez aquele teatro, aleluia, e falou com o pai dele assim, uma falsidade, aí você vê o coração dele. Aleluia, Jesus. Aí ele chegou, aleluia, diante do pai dele e falou, pai, aleluia, eu vou, aleluia, hoje é dia de podar as ovelhas, eu queria que os meus irmãos fossem todos comigo. Olha como é que ele era esperto. Aleluia, Jesus. Ele não chamou só o Amon. Está vendo a mente calculista dele? Ô, irmãos, mente calculista não é de Deus, não. Aleluia, mente calculista não é de Deus. Aleluia, se você tem isso na sua mente, no seu coração, e você acha até bom ser assim, repreende esse demônio em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus, porque isso não é reto diante do Senhor. Ficar planejando como é que eu vou fazer. Aleluia, isso é perverso, irmão. Aleluia, e ele é tão calculista, aleluia, tão inteligente para calcular o mal. Oi, irmãos, tem crente que tem inteligência para calcular o mal. Aleluia, a Bíblia chega a dizer, aleluia, que os homens de Israel, o Senhor falou, eles são sábios para fazer o mal, mas para o bem fazer eles nada sabem. Aleluia, sábios para fazer o mal, para fazer o bem, eles não sabem coisa nenhuma. Aleluia, assim era Absalão, calculou direitinho como é que ele ia fazer. Aleluia, eu vou fazer assim. Aleluia, eu vou fazer, às vezes a gente pensa que isso é bobeira, né, irmãos? Aleluia, às vezes a pessoa calcula, vou fazer assim, vou fazer assado, vou fazer aquilo outro, e ele pensa que Deus não está olhando. Aleluia, ele pensa que Deus não está vendo o que ele está calculando. Aleluia, que Deus não está anotando no livro dele o que ele está fazendo. Aleluia, Deus vai anotando, irmãos. Aleluia, por isso que chega lá na frente você vê acontecer coisas que não devia acontecer com crente.
Aleluia. Você vê acontecer coisas que você fica assim, meu Deus, por que está acontecendo isso? Ah, está anotado. Aleluia, estava anotado. Aleluia, ia ter consequência. Aleluia. E a Bíblia fala, irmãos, que calculadamente, olha que esperto. Ele chamou todos os irmãos, não chamou só o Amon, porque senão ia gerar desconfiança. Quantas pessoas fazem isso? Aleluia, eu vou fazer isso e isso com várias pessoas para ninguém desconfiar. Aleluia, para ninguém perceber o que eu estou fazendo, porque é todo mundo que eu estou chamando. Aleluia, era essa a mente que Absalão tinha. Era esse o coração que Absalão tinha. Aleluia, e ele falou com o pai. Aleluia, e Davi inocente. Porque um pai sempre olha o filho com inocência, muitas vezes. Aleluia, ele olha com inocência por causa do amor que está no seu coração. Aleluia, ele não imaginava o que, aleluia, Absalão estava calculando, a esperteza dele. Aleluia, ele falou, ô pai, todo humildezinho, simplesinho. Ô pai, aleluia, eu vou fazer, aleluia, uma festa. Aleluia, nós vamos lá. Aleluia, é o dia de podar. Aleluia, as ovelhas. Eu queria todos os meus irmãos. Parecia até, o Davi olhou assim, que bonito. Ele achou meio estranho que ele queria, aleluia, que o pai, acho que ele queria até que o pai fosse, aleluia, mas com certeza ele sabia que o pai dele não iria. Ele não era bobo, né? Aleluia, uma mente calculista dessa sabe calcular as coisas. Aleluia. E aí, irmãos, tudo bem, mas, né? Tudo bem, que bom, né? Os irmãos unidos, olha que lindo a imagem que ele passou. Aleluia, para Davi, o seu pai. Davi com o seu coração cheio de ternura para o seu filho. Ah, seu filho quer reunir com os irmãos, que coisa mais maravilhosa. Aleluia, Davi, tudo bem. Aleluia, pode ir. Aleluia, eu não vou não, eu vou ficar aqui. Aleluia, quem disse que ele queria que Davi fosse? Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, eles foram. Mas o plano já estava totalmente calculado. Aleluia. E a Bíblia fala que chega lá, aleluia, ele mata o seu irmão. Aleluia. Aquele que ele queria vingar, os outros não, mas aquele que ele queria vingança, ele matou. Aleluia. E Davi ficou muito chateado, aborrecido, e ele fugiu, aleluia, para Amon, se não me engano. Aleluia, Jesus. E aí a Bíblia fala, aleluia, que ele ficou muito tempo lá. Aleluia. E aí, irmãos, o Joabe, o capitão do exército de Davi, que também era primo de Davi, aleluia, porque a mãe dele era irmã de Davi, aleluia, ele foi lá, convenceu Davi, tem toda uma história, eu vou resumir, convenceu Davi a chamar o seu filho de volta. Aleluia, e aí Davi mandou pessoas ir lá, aleluia, trazer o seu filho, aleluia, de volta, mas Davi não quis, aleluia, olhar para ele. Davi não quis encontrar com ele. Aleluia, e ficou um bom tempo assim. Ô, irmãos, olha que personalidade tão diferente. O Davi, quando Saul quis matar ele, o Davi, aleluia, teve temor de tocar no Saul, e ele poderia vingar do Saul, porque quem queria mal, aleluia, dele era o Saul. Poderia falar assim, ele poderia querer, aleluia, não que estivesse certo, aleluia, ele poderia, mas não, ele não fez isso. Aleluia, ele não fez isso. As duas oportunidades que ele teve, Saul, na mão dele, ele não ousou tocar em Saul, até humilhou diante de Saul. Humilhou diante de Saul. Agora o filho dele era bem diferente. Aleluia, Jesus, eu não sei se foi a criação que ele teve. Aleluia, com a mãe, eu não sei. Aleluia, mas não tinha o mesmo coração. Aleluia. E a Bíblia fala, irmãos, aleluia, que ele voltou. Aleluia. E aí, irmãos, ele queria apresentar diante do pai dele. Aleluia, ele queria conversar com o pai dele, mas o pai dele não chamava. E o Joabe, aleluia, também, todas as vezes que ele mandava mensagem para Joabe, Joabe não atendia ele. Agora lá vai ele com o comportamento dele. Ô, irmão, quando você vê alguém se dar mal, olha o comportamento, puxa o histórico. Aleluia, puxa o currículo dele.
Aleluia, que você vai ver o histórico daquilo que ele anda fazendo. Aleluia, e quando a gente vê na Bíblia, você puxa o histórico desses homens, você vê que eles começam desde o princípio. Aleluia, matou o seu irmão. Agora, quando Joabe não quis atender, sabe o que ele fez? Ele foi lá e mandou colocar fogo, aleluia, no campo de Joabe, na plantação de Joabe. Aleluia, para que Joabe ficasse nervoso e fosse até ele, porque é o que ele queria. Olha a astúcia dele, tá vendo o calculismo dele? O tempo todo. Nós não estamos falando de histórico. Aleluia, olha o histórico dele. Aleluia, coloca fogo que ele vai vir furioso, e é o que eu quero. Aleluia, eu quero que ele venha furioso, porque eu quero conversar com ele, ele não vem até mim. Aleluia, parecia até certo. O cara não veio, aleluia, foi lá e colocou, mas não era certo diante de Deus isso. Aleluia. E ele foi. Aleluia. E quando Joabe foi, irmãos, aleluia, ele foi, pediu o Joabe, para o Joabe levar ele até o pai dele. O Joabe foi lá, convenceu o pai dele, eles se encontraram. Aleluia, era para ele ficar feliz e agora aproveitar a oportunidade. Aleluia, que o pai dele recebeu ele. Aleluia, aproveitar a oportunidade, aleluia, que passou, aquilo passou, ficou no passado, o pai dele recebeu, o pai dele perdoou, aleluia, e agora era para ele mudar de comportamento. Deus deu uma oportunidade para ele, de reconciliação com seu pai. Então vamos mudar de comportamento, aleluia, para daqui para frente as coisas serem diferentes. Mas não, aleluia, não. Aleluia, ele ficou um tempo com seu pai, e aí logo no coração dele veio a ambição pelo trono. A ambição pelo trono. Aleluia, e aí, irmãos, o que ele foi fazer? Ele começou a fazer calculadamente, aleluia, uma trama por trás do seu pai. Aleluia, sem o seu pai saber, ele começou uma trama para tomar o reino do seu pai. Olha a mente perversa desse homem. Não esperou nem o pai morrer. Ele queria tomar em vida mesmo. Aleluia, o trono do seu pai. Aleluia, a Bíblia vai dizer, irmãos, sabe o que ele fazia? Quando eu disse que ele era bom de comunicação, aleluia, sabe o que ele fazia, irmãos? A Bíblia fala que tinha, normalmente perto da porta, aleluia, de entrada da cidade, nas portas, havia o juízo. O rei sentava lá, os juízes sentavam lá, aleluia, para julgar a situação do povo. Aleluia, alguém roubou o boi, o vizinho roubou meu boi, aleluia, vai ele diante do juiz lá perto da porta para falar com o rei ou com o juiz, aleluia, para ele julgar a situação dele e do vizinho. Aleluia, era assim. Aleluia, e a Bíblia fala, sabe, aleluia, que ele ficava mais ou menos no caminho que ia chegar na porta. Aleluia, e antes que a pessoa chegasse, aleluia, ele cumprimentava a pessoa, era uma falsidade, aleluia, ele beijava a pessoa, na hora que a pessoa ia ajoelhar diante dele, como reverência, porque ele era um filho de rei, ele era um príncipe, ele falava, que isso, minha filha, aleluia, pra que isso, você ficar ajoelhada, aleluia, levanta, pegava, aleluia, a mulher, o homem na mão, aleluia, beijava a mão da pessoa, que isso? E foi encantando o coração das pessoas. Foi cativando as pessoas, conquistando as pessoas para si. Aleluia, que homem bondoso, hein? Aleluia, que príncipe maravilhoso, cativante, sabe conquistar as pessoas. Aleluia, só que o coração dele estava com maldade. Aleluia, ele queria conquistar as pessoas por maldade. Aleluia, por mal intenção. Aleluia, porque ele tinha uma intenção de derrubar o seu pai. Aleluia, Jesus. E aí ele conquistou muita gente, as pessoas simples. Aleluia, vinha a pessoa falando daquele jeito, abraçando, aleluia, com aquela lábia. Aleluia, parecia, nossa, cativante. Que homem gentil, né? Aleluia, que jovem maravilhoso. Aleluia, com certeza é esse aí que vai ser o próximo rei, tem que ser ele. Aleluia.
E aí ele foi cativando, e a Bíblia fala que ele cativou o coração de Israel todo. Ô, irmãos, mas quando Deus está com alguém, não adianta a gente tentar. Aleluia, não adianta, a gente pode até planejar. Aleluia, a gente pode até puxar muitas pessoas para o nosso lado. Aleluia, você pode até ter um monte de gente, até a igreja toda do seu lado. Aleluia, todo mundo do seu lado e concordando com você. Aleluia, mas se Deus está na frente, o plano vai cair por terra. Cai. Aleluia, Jesus. O homem não entende a mente de Deus. Aleluia, o homem desconhece o coração de Deus. Aleluia, o homem não sabe o que Deus pensa, por isso ele planeja e acha que vai dar tudo certinho, porque ele pensou em todos os detalhes. Ninguém vai ver, ninguém vai saber, ninguém vai perceber, mas o Espírito Santo está de olho. Aleluia, o Espírito Santo sabe. E na hora certa, ele cai do cavalo. Aleluia, Jesus. Na hora certa, o Senhor faz ele cair do cavalo. Aleluia. E a Bíblia fala, irmãos, que ele armou e ele veio para guerrear. Olha o coração dele, irmão. Olha o coração, enquanto o pai dele tinha um coração tão amoroso. Aleluia, o filho com um coração tão perverso. Aleluia. E a Bíblia fala, irmãos, que ele armou mesmo para vir contra o pai dele. E se o pai dele não fugisse, ele mataria o seu pai. Aleluia, ele ia matar o seu pai. Agora, me diga uma coisa. Quando você vê lá atrás, aleluia, falando, que o Absalão era um homem formoso. Aleluia, que Absalão era aquele homem maravilhoso. Aleluia, o que você pensaria se Deus não escolhesse ele? Aleluia, o que você pensaria? Você não viu o futuro, você está lá no início ainda. Lá no início, vendo aquele homem formoso diante de você, bom comunicador, aleluia, com aquela lábia, aquela forma de conquistar. O que você diria? Aleluia, se alguém dissesse para você que o reino seria de Absalão, de Salomão, e não de Absalão, o que você pensaria? Nossa, mas que coisa! Aleluia, Davi poderia muito bem, aleluia, dar o trono para, aleluia, Absalão, ainda mais que Absalão era mais velho. Aleluia, poderia dar para Absalão, porque ele tem todo o jeito de um rei. Nossa, tá vendo? Aleluia, o Davi faz acepção de pessoa, é só porque ele gosta mais da Betseba, e o Salomão é filho de Betseba, por isso que ele escolheu o Salomão. Foi por isso. Aleluia, poderia, tadinho desse jovem. Olha que jovem, aleluia, não seria esse um jovem tão indicado para o reino lá atrás, você olhando a aparência lá atrás. Aí quando você vai lendo a história, agora você chega aqui, agora você entende. Aleluia, agora você entende. Aleluia, como poderia esse homem reinar com um coração tão perverso? Aleluia, com um coração tão calculista, tão cheio de mal intenção, aleluia, tão falso, aleluia, como ele poderia reinar, irmãos? Ele ia destruir o Israel, aleluia, ele ia destruir, aleluia, porque um rei com um caráter desse, acabaria com o povo, irmão, aleluia. Então, quando você olha lá atrás, você pensa uma coisa. Na hora que você vai lendo, você começa a ver. Aleluia, Deus sabe quem Ele chama. Aleluia, Deus sabe quem Ele escolhe. Aleluia, Deus sabe. Aleluia, você não viu antes, mas Ele já viu. Aleluia, você não viu o que aquele sujeito ia aprontar no futuro, mas Deus já viu. Deus já viu. Aleluia, Jesus. E Deus, Ele, quando Ele faz uma escolha, é inquestionável. É inquestionável, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Aleluia, Ele sabe. É certo que muitas das vezes, alguns foram chamados e perverteram depois. Aleluia, mas tem pessoas, irmãos, aleluia, que eles não podem nem colocar a mão. Nem.
Aleluia, porque eles vão agir, aleluia, 1000 vezes pior do que aquele que começou bem e errou depois. Aleluia, Jesus. E Absalão era um desses. Aleluia. E a Bíblia fala, irmãos, que ele veio para guerrear contra Davi mesmo. Aleluia, se o seu pai não fugisse, ele ia matar seu pai mesmo. Porque não tinha compaixão nenhuma no coração dele. Aleluia. Mas a Bíblia fala, irmãos, que Davi fugiu. Aleluia, mas o Senhor trabalhou, aleluia, por Davi. E a Bíblia fala, irmãos, que no final das contas, ele foi enganado por um conselho que Deus fez ele ser enganado. Aleluia, Deus fez com que ele fosse enganado, Absalão. Aleluia, e ele desceu com seu exército achando que já ia vencer. Aleluia, mas a Bíblia fala que quando ele estava passando numa jumentinha, aleluia, debaixo, aleluia, de um carvalho, aleluia, o cabelo dele grudou no carvalho. Será que ele ia imaginar que isso ia acontecer com ele? Aleluia, será que a perversidade poderia livrar ele? Aleluia, será, aleluia, que a inteligência para o mal pode ajudar o homem? Aleluia, quando Deus coloca a mão, a inteligência, o calculismo, a esperteza, a astúcia, aleluia, ela cai por terra, porque Deus é o dono da sabedoria. Deus é o dono da sabedoria. Aleluia, ele armou tudo, não foi? Aleluia, ele calculou tudo, convenceu todo mundo a ficar do lado dele, não foi? Mas ele não contava, aleluia, com a sabedoria de Deus. Aleluia, ele não contava com a sabedoria de Deus. Ele nunca imaginou que o Aitofel, um conselheiro, o maior conselheiro do pai dele, aleluia, ele ia dar um conselho e ele ia preferir o conselho do outro, porque Deus fez isso. Aleluia, Deus fez ele se confundir. Era esperto, era. Era calculista? Era. Aleluia, era cheio de maquinações? Era, mas Deus confundiu ele. Aleluia, Deus confundiu ele. Aleluia, e ele não imaginava, ele fez todo o cálculo, agora eu vou vencer meu pai, vou pegar o reino. Ele imaginava que ele ia passar debaixo de um carvalho e o cabelo dele ia grudar lá e ele ia ficar. Ele imaginava isso? Aleluia, ele pensava isso, que isso ia acontecer com ele? Aleluia, em plena guerra. Aleluia, o seu pai tinha um coração tão bom que falou que não era para matar ele. Aí você sabe porque Deus escolheu Davi também, né? Aleluia, Jesus. Tão bom o pai dele que não queria que matasse o seu filho. Mas o Joabe também não era outro que também não tinha um coração tão correto. Aleluia. E o Joabe, o que o Joabe fez? Matou ele. Aleluia, matou ele. Aleluia. E a Bíblia fala que Deus recuperou o reino de novo para Davi. Aleluia. E o jovem Absalão, o que deu dele? Foi para debaixo da terra. Aleluia. Debaixo da terra. O que adiantou? Aleluia. Você está entendendo, irmãos? Esse jovem, se ele tivesse pegado o caminho da retidão, aleluia, se esse jovem tivesse pegado o caminho da pureza de coração, aleluia, se esse jovem fosse humilde como seu pai, aleluia, se esse jovem tivesse esse coração, aleluia, talvez ele não fosse o rei. Aleluia, Deus tinha um propósito com Salomão. Aleluia, mas com certeza, aleluia, ele continuaria. Aleluia, ele seria um príncipe valoroso. Aleluia, mas não. Ele escolheu. Aleluia, ele fez uma escolha. Aleluia, ele escolheu o caminho da perversidade. Aleluia, ele escolheu o caminho da vingança. Aleluia, ele escolheu o caminho da astúcia. Aleluia, ele escolheu o caminho, aleluia, da falsidade. Aleluia, ele escolheu enganar. Aleluia, Jesus. E aí, nada restou de tudo isso que ele planejou, que ele calculou. Aleluia, como o sábio Salomão falou, porque na sepultura que tu vais, não há entendimento, não há obra, não há coisa alguma. Não há coisa alguma. Aleluia, o que adiantou? Aleluia, o homem planejar, fazer isso, lutar daqui, calcular dali, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Aleluia, não adianta nada, irmãos. Aleluia, o jovem Absalão é um exemplo para nós. Aleluia, é um exemplo para nós jovens.
Aleluia, é um exemplo, aleluia, para os irmãos, para as irmãs, aleluia, para que não faça como ele. Não faça como ele. Aleluia, porque a mesma consequência que ele teve pelos seus atos, você também pode ter. Aleluia, pode não ser igual, idêntica, aleluia, mas sempre tem uma consequência. Aleluia, Jesus, sempre tem uma consequência. Aleluia, e o mais inteligente e sábio que o homem pode fazer é escolher o caminho do bem. Aleluia, escolher o caminho, aleluia, da pureza de coração. Aleluia, escolher o caminho da palavra de Deus. Aleluia, porque esse vai se dar bem. Aleluia, esse vai ser bem-aventurado. Aleluia, qual é a escolha que você vai fazer nessa noite? Aleluia, qual é a atitude que você vai tomar nessa noite? Aleluia, qual é a decisão que você vai tomar a partir de agora? Aleluia, escolha viver. Aleluia, escolha o bem. Tome o caminho do bem. Não subestime a inteligência de Deus. Aleluia, não subestime a sabedoria de Deus, porque Ele conhece o oculto e o escondido. Conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Diz a palavra. Oh, aleluia, Jesus. Vamos receber o servo de Deus com palmas e glória a Deus. Bendito, amém, irmãos, nós ouvimos.